Queridos, hoje é motivo de grande alegria, nós temos conosco aqui na FAB o Bruce e a Roseli, amém? Nós conhecemos há pouco tempo, mas já temos um relacionamento de muito tempo, amém? É uma afinidade muito grande que surgiu e é uma bênção. Eles estiveram ontem conosco aqui e eles são os coordenadores nacionais do programa Celebrando a Recuperação, que é um programa dos Estados Unidos, da igreja de Saltback, do pastor Rick Warren. Esse programa já tem 25 anos. Esse programa ele trata com a recuperação de várias áreas da nossa vida. Normalmente, quando a gente fala em recuperação, a gente tem ideia de recuperação na parte de droga, de álcool, né? Mas tem várias outras questões, maus hábitos que nós adquirimos na nossa vida, que é necessária uma libertação. Às vezes da ira, ansiedade, medo, ativismo, uma série de questões, que são questões que precisam ser tratadas por Deus nas nossas vidas, amém? E nós, então, procuramos os irmãos lá, São Paulo e São da Ibabe, lá de São Paulo, Igreja Batista de Água Branca, né? Água Branca. E eles estão com a gente aqui ontem, hoje, vão estar conosco e amanhã de manhã eles vão voltar para São Paulo. Eu queria chamar, então, a Roseni. Bruce, faz sinal com a mão, Bruce, aí, os irmãos conhecerem, levanta aí. Amém? Esse é o Bruce. Amém? Uma salva de palmas para eles. Beleza, a Roseni, ela tem um currículo invejável, né, de formação também acadêmica e tudo mais, mas acima de qualquer coisa, uma mulher de Deus. E o casal queria agradecer os dois, porque eles vieram para plantar essa semente. Nós estamos com a intenção, estamos orando para que Deus possa abençoar, que nós possamos implantar esse programa aqui na FAB, que é uma bênção. E ela vai falar um pouquinho de Deus para nós hoje aí, o que Deus tem, né, para falar para nós aqui. Amém? Obrigado e Deus te abençoe. Paz do Senhor, queridos. É muito especial estar aqui. É a primeira vez que eu estou em Goiânia e que lugar lindo. E que muito bom estar com cada um de vocês aqui. Ontem e hoje tenho sido abençoada. Fui muito abençoada já hoje à noite. Já fui muito abençoada hoje à noite com o louvor que Deus colocou no coração dos nossos irmãos. Como é bom pertencer ao reino de Deus. Porque não importa onde a gente está, a gente fica em casa. Não importa quanto tempo a gente conheça algumas pessoas, já existe uma intimidade. É tão lindo pertencer ao reino de Deus. Falei para o Celebrando, para a Ibabe, que eu estaria aqui, e eles pediram que eu trouxesse a graça e a paz do coração deles para o nosso coração aqui. Que eu os dissesse para vocês como é bom o fato deles terem alguém da igreja deles aqui com a gente. Queria que nós usássemos, que nós lêssemos a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler juntos. Já vai estar projetado aqui para que nós juntos fizéssemos essa leitura. Enquanto já está ali. Mas o Celebrando a Recuperação, como disse o pastor, é um programa que Deus tem usado. Nós temos uma de 193 mil igrejas com esse programa ao redor do mundo, em 25 países, sendo traduzido em muitas línguas. Então, é uma ferramenta que Deus tem usado com base na palavra de Deus. Porque, na verdade, o programa é Jesus Cristo. Não há nada de novo, o Evangelho de Cristo. Eu queria exemplificar esse programa nesse texto que Paulo escreve para Coríntios. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando sou fraco é que sou forte. Foi-nos passado, queridos, por pessoas que nos amavam até, uma ideia de que para que fôssemos filhos de Deus e usados por Deus, nós tínhamos que ser uma pessoa idealizada, uma pessoa perfeita, sem nenhuma área de recuperação, completa, íntegra, sem a natureza pecaminosa e que nós estaremos bem o tempo todo. Este é o ser que nós teremos na presença do Pai. Em 2 Coríntios 3,18 fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Fala que Cristo sendo formado em mim. Nós nos lembramos quando Moisés recebeu os mandamentos, ele ficou na presença de Deus. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava de tal forma, e foi colocado um véu. E há pouco tempo eu descobri que o véu, na verdade, é para que as pessoas não vissem, conforme os dias passavam, que aquele resplendor do rosto de Moisés ia sendo tirado, ia terminando. Nós, é ao contrário. Conforme nós comemos a palavra de Deus, conforme nós louvamos como nós louvamos hoje, Cristo vai sendo formado em nós. Conforme nós passamos pelas áreas difíceis da vida, conforme nós entregamos nossas questões nas mãos de Deus, conforme isso acontecendo, Cristo vai sendo formado. Cristo vai sendo formado em nossas vidas. Porém, queridos, nesse momento, nós ainda somos seres reais. Nesse momento de nossa caminhada, mesmo aqueles que já caminharam bastante, hoje eu tive o privilégio de almoçar com um casal que tem 62 anos de casados. 62 anos, mais do que muitos de nós aqui estamos vivos, eles estão casados. E eu imagino como que era, porque naquele tempo conhecia rapidinho e casava. Eu imagino quais os ajustes que tiveram que fazer para que o relacionamento durasse 62 anos. Eu imagino as dificuldades que passaram, mas eles permaneceram firmes. Mas mesmo casais como estes, mesmo pessoas que caminham uma com a outra, que já tiveram experiência de vida, eles também têm áreas para recuperar. E muitos de nós cristãos achamos que já chegamos lá. Achamos que já estamos bem, que basta nós clamarmos, que basta nós colocarmos algumas questões e ficaremos santificados. Pois, amados, Cristo está sendo formado em nós, é dia a dia, é um dia de cada vez. E todos nós, mesmo estes que caminham há muito tempo, ainda tem áreas para recuperar. Cada um de nós temos áreas para recuperar. E esse texto que nós lemos me abençoa muito. Porque Paulo foi um dos homens que viu Deus. Que literalmente, quando viu Deus, literalmente caiu do cavalo. Porque quando ele o viu, a força, a graça, o resplandecer foi tão grande que ele chegou a ficar cego. Paulo viu a Deus. Paulo viu Jesus, Jesus o viu, Jesus o escolheu. Um homem, uma formação teológica tremenda, porque ele foi ensinado pelo próprio Deus no deserto. Ficou 3 anos aprendendo. Um homem que era um cidadão romano, um homem que era hebreu dos hebreus, um homem que conhecia Deus espiritualmente, intelectualmente. E ele fez esse pedido para Deus. Ele tinha uma questão que nós não sabemos qual era. E ele pediu 3 vezes. Ele pediu 3 vezes que Deus tirasse aquela questão. A primeira vez Deus falou não. A segunda vez Deus falou não. E vai tão bem com uma das músicas que nós cantamos. Se ele responde, ele é Deus. Se ele não responde, ele é Deus. Se a porta abre, ele é Deus. Se a porta se fecha, ele é Deus. Muito lindo nós cantamos, não é? Aí, queridos, Deus disse para Paulo, Paulo, eu não vou responder, seja lá o que Paulo está pedindo. Deus falou, não vou responder. Sabe por quê, meu filho?
para que você fique humilde. Queridos, sabe na verdade qual é a base das nossas recaídas, seja ela qual for? É o orgulho. Quando eu começo a me achar, quando eu recebo um título, seja ele qual for, quando eu tenho um dom especial e eu começo a achar que eu já cheguei lá, é quando eu recaio. A base de nossas recuperações, a base de nossas recaídas é o orgulho. Tivemos uma reunião tão abençoada ontem e foi tão lindo algumas colocações. E uma das colocações que uma das pessoas fez é: mas a pessoa que fica recaindo, como ela realmente vai ser alguém que vai ser usado por Deus? A pessoa recai, nós temos as nossas áreas de recaídas, nós as colocamos cada vez que nós recaímos diante de Deus. Porque quando nós confessamos as nossas áreas para Deus, Ele as perdoa. Ele as perdoa. E o confessar, amados, me faz humilde. Quando eu confesso, no celebrando, nós falamos: eu sou uma filha amada de Deus, e eu digo qual é a área que eu estou recuperando. Porque na verdade é o processo da santificação. Quando eu falo para o Pai: é isto, Pai, na minha área agora, que Deus está trabalhando, é o meu ativismo e minha ansiedade. O Senhor me revelou que eu sou uma mulher ansiosa, que no cuidar do outro eu me exaspero, eu fico tão ansioso para que o outro se converta, para que o outro entenda, e às vezes não entendo que isso vem de Deus. Deus, pela graça dele, é que vai fazer aquela mensagem, não são as minhas palavras, é o poder de Deus. Voltando em Paulo, quando ele pede: Senhor, tire essa área de mim, então Deus fala: não, Paulo, esta área vai fazer você ir ao trono da graça. Esta área tua vai te fazer um homem humilde. Esta área vai fazer com que você chegue à cruz de Cristo. E é exatamente ao contrário do que muitos de nós pensamos. Muitos de nós achamos que o ser real é algo para eu esconder, é algo sobre o qual eu não posso falar, que aquelas áreas difíceis pelas quais eu passo, quanto menos eu falo sobre elas, elas desaparecem. E a palavra de Deus fala o contrário, que estas áreas difíceis que eu encontro, seja elas quais forem, quando eu falo sobre elas, eu vou à cruz de Cristo. Eu me faço um ser humano real, que o outro olha para mim e vê a graça de Deus na minha vida. Faz sentido, meus irmãos? Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu falo, seja ela qual for a área, e eu reconheço que eu não tenho controle sobre ela. E Satanás, ele nos faz duvidar da nossa salvação quando eu tenho áreas que eu não consigo lidar. Acho que eu não li a Bíblia direito. Eu não devo ter aceitado Jesus da maneira certa. Mas nós cantamos hoje à noite que mesmo quando as coisas não acontecem como eu quero que elas aconteçam, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. O que é o ser real? O ser ideal nós já falamos, é aquele que já chegou, aquele que é completo, que é perfeito, que não tem nenhuma área para recuperar, que não tem nenhum problema. Isso nós seremos na presença de Deus, é o nosso alvo. É o nosso alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação. Esse é o nosso alvo. O ideal é o nosso alvo, mas nós precisamos humildemente reconhecer que nós não chegamos lá. Precisamos humildemente reconhecer que não chegamos lá ainda, queridos. Que é o caminho, é o meu alvo, mas não cheguei lá. O que é o ser real? É aquele que somos nesse momento. É ainda o ser que está sendo trabalhado
pela graça de Deus. Esse ser real chora. O ser real tem dores, tem alvos que não conseguiu realizar ainda. O ser real ainda sofre. O ser real clama que ele é Deus quando a porta se fechou. O ser real é um ser que Deus pode agir. O que é esse ser que não é real? É aquele que tem sempre uma resposta para dar para o outro. O outro chega machucado e nós não ouvimos, nós já temos o versículo para dar para ele. Nós, sabe, queridos, chorar com os que choram não é. Estar feliz com os que estão felizes é mais difícil que chorar com os que choram. Quando o irmão consegue algo que nós não conseguimos ainda, e vem aquela pontinha de por que ele conseguiu e eu não. Quando aquela irmã consegue aquele relacionamento, quando a nossa filha não consegue ainda. Quando aquele irmão recebe algo que nós não recebemos ainda, vem uma pontinha de um negócio que nós negamos. Mas quando nós colocamos este pecado diante de Deus, Deus pode trabalhar. Mas quando eu nego, não tem como ele trabalhar. O ser real é aquele que Deus pode trabalhar. Quando eu falo, Senhor, sou pecador, preciso da tua ajuda em tal área, Deus vem e Deus nos toma pela sua graça. Porque, amados, a graça não cabe onde tem poder. Graça e poder não caminham juntos. Graça só caminha com humildade. Graça só caminha com humildade. Quando eu acho que eu já cheguei lá, quando eu olho meu irmão caído, recaído, e eu não tenho compaixão, eu sempre digo não, mereceu. Queridos, amados, não é o Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, há situações muito difíceis hoje em dia, com pessoas muito amadas nossas. E há recaídas, há divórcios, há situações doloridas. Como que é o nosso coração, amados? Quando nós vemos um irmão precioso nosso, que está passando por uma separação, por um divórcio. Como é o nosso coração quando nós vemos algumas pessoas que estão passando por situações adversas, com um filho que escolhe alguma coisa que não é saudável? Como é que nós lidamos com isso, meus amados? Qual é a graça que nós temos de Deus para com o pecador de fato? Amados, eu estou tão contente com a possibilidade do Celebrando vir, mas vai ter um preço. Nós estamos de fato abertos para os pecadores entrarem na porta da nossa comunidade. Eles vão ser de fato amados, eles são diferentes de nós. Eles vão se vestir diferente de nós. O vocabulário deles vai ser diferente. Amados, estamos prontos a amar de fato? Isto vai acontecer à medida que eu me perceber. Quando eu percebo a minha pecaminosidade, quando eu reconheço que eu não cheguei lá ainda, o que vem para dentro de mim? Graça. E a graça que eu ofereço para o outro é a graça com a qual eu fui agraciada por Jesus Cristo de Nazaré. A graça que eu ofereço para o outro é a graça pela qual eu fui alcançada por Jesus Cristo de Nazaré. O programa fala de algumas coisas básicas, mas uma delas é a confissão. Queria que nós lêssemos, eu não falei com os rapazes, mas nós podemos ler Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler juntos,
Tiago, capítulo 5, versículo 16. Já está lá, irmãos queridos. Eita, equipe boa que os irmãos têm. Vamos ler. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Igreja de Jesus, nós estamos prontos para confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós confessamos para Deus. Mas nós estamos prontos em um grupo pequeno falar assim: eu tenho problema com luxúria. Sim, eu tenho problema com ira. Sim, eu tenho problema com a autoimagem. Eu quero sempre aparecer. Sempre pensamos em alguém que tem problema com a autoimagem. Olha só, queridos, quando nós encontramos alguém cabisbaixo, quietinho, na dele, nós olhamos e falamos: olha, ele é tímido, tem uma baixa autoimagem. Quando nós vemos uma pessoa parecida, quando nós olhamos uma pessoa que se acha, a gente fala orgulhoso, não é isso? É o mesmo pecado da primeira pessoa. É o mesmo pecado. Aquela sim, toda cabisbaixa, o que ela está falando? Deus não me fez boa o suficiente. Aquele que se acha, fala: Deus me fez muito bom. É o mesmo pecado. Mas nós olhamos com graça para um e com falta de graça para o outro. A palavra de Deus diz para pensarmos de um jeito moderado. Romanos 12:3. Pensarmos nem a mais nem a menos. Temos pessoas boas na banda, não temos? Para a honra e glória do Senhor, são boas. Para a honra e glória do Senhor. E quando eu entendo quem eu sou, eu não tenho que me desculpar. A pessoa que sabe que ela recebeu o dom e ela recebe elogio, ela fala assim: obrigada, porque assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é lindo? Quando eu tenho um dom, eu posso receber isso de Deus com leveza. Com leveza. Quando eu ainda tenho medo de errar, porque na verdade, o que é o perfeccionista? É aquele que tem que fazer tudo certinho, porque ele não pode se dar ao luxo de errar. Isso é pecado. Nós usamos a palavra perfeccionista como uma coisa leve. É sério. Ser perfeccionista é o pecado de Lúcifer, que tinha que estar tudo sempre perfeito, porque ele ficava bem na fita. Queridos, nós erramos. Não chegamos lá ainda. A vida pode ser mais leve, amados. Amém? A vida pode ser mais leve, amados. Podemos confessar os nossos pecados um para o outro, sim. Fica mais leve. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém. O jugo de Jesus é suave, é tão suave que as pessoas, elas vêm perto da gente, porque sabem que vão encontrar um refúgio, que vão encontrar um abraço. Em nenhum lugar da palavra de Deus nós ouvemos saindo correndo desesperado tentando ensinar alguém. Já viram isso na Bíblia? Jesus, o Filho de Deus, que veio para redimir o povo do pecado, ele era leve, comia com os pecadores. Ele estava dentro da sociedade, sabia lidar com a sociedade, sabia estar com as pessoas, queridos. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sabe o que muitos de nós fazemos? Quando o cansado e o oprimido vem, colocamos mais peso ainda. Colocamos mais peso ainda. Nós somos chamados para sermos sal, como disse o pastor hoje à noite.
O sal, ele não precisa falar, eu sou sal, eu sou sal, eu sou sal, eu sou sal. Ele é sal. A luz, eu falo, eu tenho que iluminar, tenho que iluminar. Não, ela ilumina. É natural, é orgânico. Acontece. Acontece. A base do Evangelho de Cristo é: confesse, fale, abra sua área. A princípio, nós não conseguimos falar porque a gente tem medo. Nós temos medo de abrir as nossas áreas de cooperação porque nós queremos ser amados pelo outro. Mas eu tenho aprendido que amor de fato é quando o outro nos conhece. Amar quem nós não conhecemos é fácil. Mas quando nós abrimos uma área e o outro ainda nos ama, isto é amor. Quando as nossas áreas feias vão saindo e a outra pessoa nos trata com dignidade, com a dignidade que vem de Jesus Cristo, algo acontece dentro de nós, queridos. Amor cura. Amor cura, mas o amor não é manifestado quando nós temos a nossa máscara. Essa máscara todos nós usamos, é uma defesa. Mas num grupo de passos, quando eu me reúno e respondo umas perguntas sobre qual é o segredo de família. Tem perguntas que são assim: o que você não pode falar com ninguém? E eu estou no grupo e eu tenho que responder essa pergunta. Aí eu falo, aí o outro fala, essa máscara vai caindo. E a amizade fica firme, porque nós não estamos amando mais a máscara. Porque veja bem, se eu coloco uma máscara aqui, vocês não me conhecem, vocês vão amar a máscara, não é? E a Roseli morre de fome de amor, porque o amor bate na máscara e cai. Mas quando eu consigo abrir algumas áreas minhas e você consegue me amar, esse amor entra e me nutre. E quanto mais eu sou nutrida, mais eu vou falando, mais as camadas do pecado vão caindo e mais perto eu fico da figura de Jesus Cristo de Nazaré. Não é precioso, amados? Eu vou falando, eu vou me despindo do meu orgulho, do meu medo de ser rejeitado. Queridos, eu amo a igreja de Cristo, mas nós estamos nos perdendo como igreja, porque estamos ficando um clubezinho nosso, que só fica gente parecida com nós. Estamos prontos para ganhar Goiânia para Cristo, amados? Estamos prontos para abrir os nossos corações para o pecador de fato? Estamos prontos a... Eu acho lindo esse projeto que os irmãos têm. Esse projeto de sair, de abençoar vidas. Estamos pensando em comprar um furgão para ajudar nos dentes das crianças. Hoje a gente passou para pegar um bocado de presentes que alguém tinha dado para nós partilharmos. Isto é o Evangelho de Cristo, amém? Queridos, isto é o Evangelho de Cristo. Sairmos das nossas quatro paredes e irmos para o mundo. Sermos luz. Esse Evangelho de Cristo que é leve. Esse Evangelho de Cristo que faz com que o outro venha. Porque ele é amado, porque ele é respeitado. E queridos, o outro sabe se nós o amamos de fato. Porque não são nossas palavras, é a nossa postura. O outro sabe. Eu descobri uma coisa muito boa sobre Goiânia. Nós somos conservadores. Isso é bom, viu? Isso é bom. Isso é bom. No calor desse, todo mundo veste direitinho. Acho maravilhoso. Não estou julgando o Rio de Janeiro, não, tá? Não estou. Mas tudo que é bom também tem as suas dificuldades. Nós vamos receber pessoas que não são direitinhas como a gente, que não se veste direitinho como a gente e não fala bonitinho igual a gente. Vamos amá-los, amados. Vamos recebê-los com a paz do Senhor, amados. Vamos abrir as nossas áreas. Porque a gente não é melhor que eles. Nós não somos melhores do que eles. Nós temos nossas áreas também, só que nós somos mais escondidinhas. Nós somos mais escondidinhas.
mas pela graça de Cristo, isto vai chegando. Eu queria falar com os irmãos, nesses minutinhos que faltam, de Jesus Cristo. O título que eu usei para a palestra de hoje é Feridos pela Religiosidade. Forte, né? Feridos pela religiosidade. Então eu falei sobre o ser idealizado. Aquele que nós vamos ser quando vimos a glória de Deus. Que vamos ser completos, perfeitos, não pecaremos quando nós chegarmos à presença de Deus. Aqui ainda temos áreas a trabalhar. Ainda somos seres que precisam da graça, do carinho de Deus. Nós falamos sobre Tiago 5,16, da importância de termos pessoas. Queridos, quando eu tenho pessoas para quem eu abro, a minha caminhada fica mais leve. Temos muitos profissionais da saúde aqui, falei com alguns deles ontem. Mas sabe, queridos, é tão bom termos um irmão. Terapeuta e mãe não contam. Porque mãe sempre nos ouve. E o terapeuta é pago para nos ouvir. Né? Então, nós precisamos de pares. Esses vão para o terapeuta também, tá? Porque é minha área também, tá bom? Eu trabalho como isso. Mas, além do terapeuta, tem alguém que te ouve. Tenha um par, mulheres que possam falar, homens queridos. Abram o coração para um outro homem. Abra suas áreas, aos pouquinhos. O Celebrando vai dar a permissão. Eu queria terminar falando sobre Jesus e algumas quebras da religiosidade. Ele esteve num lugar muito religioso. Jesus estava com um povo duro. Queridos, eles eram tão religiosos que eles não reconheceram Jesus de Nazaré. Eles tinham uma lei tão forte dentro deles que eles não reconheceram Jesus de Nazaré. E eles criticavam Jesus. E aí, os próprios discípulos, eles eram bem religiosos. E eu quero dar alguns exemplos. Eles estavam numa reunião de gente grande e umas senhorinhas trouxeram crianças. Os discípulos falaram, mas Jesus, ele está muito ocupado com gente grande. E começou a mandar as crianças embora. O que Jesus falou? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Olha aqui, vou usar uma palavra forte, tá? Olha que tapa no rosto dos religiosos. Eu percebi que essa igreja gosta de criança, né? Tem um grupinho ali, lá em cima, um lugar, hoje teve as crianças aqui, lá em cima. Continuem amando as crianças. Então a primeira coisa foi isso. Foi que Jesus fez. Quando tinha obrigada, Bruce. Quando tinha todas essas reuniões para gente grande, as crianças vieram e Jesus falou, vinde a minhas crianças. Aí, queridos, teve uma outra situação muito difícil. Foi assim. Eles descobriram uma mulher no adultério. E eles trouxeram essa mulher na presença de Jesus. E aí tinha uma situação difícil. Porque o que fazer? E Jesus Cristo, ele foi leve. Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a penúltima situação é quando ele, com a sua graça, percebeu uma senhorinha simples no gasofilácio. E ele percebeu que aquela senhora simples estava abençoando muito mais do que algumas pessoas ricas. Jesus Cristo, ele não temia olhar para o necessitado, para aquela pessoa que precisava dele. Ele sabia perdoar. E por fim, o nosso desafio, a minha oração para cada um de nós nesta noite, é que Deus nos ajude a nos perceber. Que Deus nos ajude a nos ver, conforme a gente vai olhando para nós. Conforme nós olhamos nossos espinhos na carne, queridos.
conforme nós vamos percebendo, a graça vai vir. E eu queria que nós lêssemos o primeiro texto, que foi de 2 Coríntios, quando Paulo pede para o Senhor tirar o espinho na carne. Eu vou ler o 8, nós vamos ler o 9 juntos. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Eu queria que nós lêssemos esse versículo 9 juntos. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, vamos ler 10 juntos, tá bom? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. A minha oração para a nossa igreja tão querida é que Deus nos ajude a ver que as minhas áreas de recuperação, que me fazem humana, que fazem com que a cruz de Cristo faça sentido, que Deus, na graça dele, nos ajude a perceber que quando eu abro as minhas áreas, eu posso ir para a cruz de Cristo. Porque quando eu vou para a cruz de Cristo, eu vou dar boas-vindas a Goiânia. Quando as pessoas virem aqui e quiserem conhecer esse amor, essa graça tão profunda de Jesus Cristo. Muito obrigada pela oportunidade, Deus os abençoe.